Olá, muito boa tarde. Inteligência Artificial e a Paz é o desafio que o Papa Francisco deixa à reflexão para o primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz. Uma problemática que hoje analisamos com Miguel Panão, professor universitário, mas primeiro olhamos outras mensagens do Papa, as que foram comunicadas nesta quadra natalícia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Natal, segundo o Papa, uma festa do coração sem os excessos do consumismo. Um conselho para todos os dias. Permettetemi una raccomandazione. Non confondiamo la festa con il consumismo. Si può e come cristiano si deve festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia. Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, Israele, l'Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù. Il Dio che ha preso per sé un cuore umano infonda umanità nei cuori degli uomini. A noite de Natal no Vaticano é uma das mais especiais do ano e deixa uma mensagem forte. Em Jesus, cada pessoa pode descobrir uma dimensão mais profunda da sua própria existência. Ma oggi, per favore, lascia l'iniziativa a Gesù che ti dice: per te mi sono fatto carne, per te mi sono fatto come te. Perché rimani nella prigione delle tue tristezze? Come i pastori che hanno lasciato i loro greggi, lascia il recinto delle tue malinconie e abbraccia la tenerezza di Dio bambino. E fallo senza maschere, senza corazze, e getta in Lui i tuoi affanni, che Egli si prenderà cura di te. Lui che si è fatto carne non attende le tue prestazioni di successo, ma il tuo cuore aperto e confidente. E tu in Lui riscoprirai chi sei, un figlio amato di Dio, una figlia amata di Dio. Cristo non guarda i numeri, ma i volti. Chi però guarda a Lui tra le tante cose e le folli corse di un mondo sempre indaffarato e indifferente? Chi lo guarda? A Betlemme, mentre molta gente, presa dall'ebbrezza del censimento, andava e veniva, riempiva gli alloggi e le locande parlando del più e del meno, alcuni sono stati vicini a Gesù. Sono Maria e Giuseppe, i pastori, poi i magi. Impariamo da loro, stanno con lo sguardo fisso su Gesù.
A tradicional bênção à cidade e ao mundo no dia de Natal voltou a lançar um olhar preocupado sobre as feridas da humanidade, marcada por uma violência permanente e sem fim à vista. Quante stragi di innocenti nel mondo, nel grembo materno, nelle rotte di disperati in cerca di speranza, nelle vie di tanti bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Sono i piccoli Gesù di oggi, questi bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra, dalle guerre. Allora dire sì al principe della pace significa dire no alla guerra, e questo con coraggio, dire no alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Questo è la guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pesante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo l'arrivo degli aiuti. Non si continua ad alimentare violenza e odio, ma si avvia a soluzione la questione palestinese attraverso un dialogo sincero, un dialogo perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e in Israele. Desde a varanda central da Basílica de São Pedro, em tom solene, Francisco deixou um desafio particular para todos os que celebram o Natal num ano marcado pela guerra e pelo drama das migrações forçadas. Dal presepe, il bambino ci chiede di essere voce di chi non ha voce, voce degli innocenti, morti per mancanza di acqua e di pane, voce di quanti non riescono a trovare un lavoro o l'hanno perso, voce di quanti sono obbligati a fuggire dalla propria patria in cerca di un avvenire migliore, rischiando la vita in viaggi estenuanti e in balia di trafficanti senza scrupoli. Fratelli e sorelle, si avvicina il tempo di grazia e di speranza del Giubileo, che inizierà tra un anno. Questo periodo di preparazione sia occasione per convertire il cuore e per dire no alla guerra e sì alla pace. No alla guerra, sì alla pace. Em pleno tempo de Natal, a figura de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja Católica, surge como um apelo em defesa de direitos fundamentais. E nel segno della testimonianza di Santo Stefano sono vicino alle comunità cristiane che soffrono discriminazioni e le esorto a perseverare nella carità verso tutti, lottando pacificamente per la giustizia e la libertà religiosa. All'intercessione del primo martire affido anche l'invocazione di pace dei popoli straziati dalla guerra. I media ci mostrano che cosa la guerra produce. Abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza, pensiamo alla martoriata Ucraina, un deserto di morte. È questo che si vuole. I popoli vogliono la pace. Preghiamo per la pace, lottiamo per la pace.
e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Em agência.eclésia.pt acompanha a informação sobre as celebrações do Natal nas várias regiões de Portugal. Agora falamos sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Miguel Panão é professor universitário e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Miguel, por estares connosco neste contexto do Dia Mundial da Paz. Obrigado pelo convite. O Papa traz um tema original, diria, que está, de facto, a emergir em muitos setores da sociedade, a inteligência artificial. Que relação existe entre a inteligência artificial e a paz ou a inteligência artificial e a guerra? Bom, a inteligência artificial vai acionar sobre a maneira como nós lidamos com a tecnologia. E nós sabemos muito que a guerra depende dos desenvolvimentos tecnológicos. Aliás, há tantos desenvolvimentos tecnológicos para a guerra que, se fossem utilizados para a paz, teriam o mesmo efeito, mas o resultado seria completamente diferente. E por isso as duas coisas estão muito relacionadas. A inteligência artificial pode potenciar os conflitos armados? É assim, é como um martelo, não é? Eu posso pegar um prego e construir uma casa, posso pegar um martelo e bater na cabeça da pessoa e matá-la. Portanto, qualquer ferramenta pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Mas isso faz-me lembrar uma história, Paulo, muito interessante, que conheci de um documentário de um oficial russo em 1983. Portanto, é Stanislav Petrov. Poucas pessoas conhecem a sua história, mas ele, na altura, era o comandante de um dos bunkers que coordenava satélites que sobrevoavam e faziam espionagem aos Estados Unidos. E, entretanto, a um dado momento, surge um míssil americano que foi lançado contra a Rússia. Mas não foi um, depois foi outro. Então, aqueles 15 segundos foi de autêntico pânico. Então, toda a gente se vira para o oficial, que era o Petrov. E ele tem que decidir. Ele faz um compasso de espera e diz: não façam nada. Isto é capaz de ser do sistema. E era uma falha do sistema. Ou seja, a inteligência artificial é um sistema. Se nós entregarmos as decisões para a inteligência artificial, estamos a entregar ao sistema. E se ele falha? O sistema não espera. Não é? E a resposta seria exatamente a tua. A interioridade humana, o elemento humano, é fundamental para construir a paz. O Papa afirma na mensagem para este Dia Mundial da Paz que os algoritmos não podem determinar a forma como entendemos os direitos humanos. É isso que está em causa? Ele até fala da algoética. Sim, exatamente, sim. Sim, porque os algoritmos são construtos que nós fazemos para realizar determinadas instruções. Ponto final. E os algoritmos, uma das coisas que se percebeu nestes modelos de linguagem larga, ou Large Language Models, é que a maneira como nós inferimos as nossas coisas, o que escrevemos, aquilo que falamos, o que decidimos, é uma distribuição em sino, que nós chamamos uma gaussiana. E por isso os algoritmos funcionam assim. Ou seja, onde é que a maioria está a ver, a pensar, a dizer? E vai buscar a próxima palavra, a próxima imagem, e é assim que funciona. O que significa que os algoritmos conseguem afetar o comportamento humano. Quando a inteligência artificial, que é baseada nesses algoritmos, começa também a atuar nos algoritmos, pode haver pessoas que a possam usar para influenciar mais uma vez o comportamento das pessoas. E o Papa alerta para isso. E daí a algoética. Ainda neste contexto de guerra, e a pensar na Ucrânia, a pensar sobretudo no Médio Oriente, na Terra Santa, podemos, enfim, descobrir comportamentos e reações armadas determinadas pelos algoritmos. E estou a pensar, por exemplo, em terroristas que se possam esconder em hospitais pediátricos, em paróquias. A reação do combate é imediata, independentemente de quem aparece pelo meio. Sim, mas quando tu dizes terroristas em hospitais, estamos a falar de um humano a agir, não é? Sim. Quando estamos a falar de inteligência artificial, podemos olhar para a parte daqueles que querem usá-la para fazer mal ou para, enfim, satisfazer os seus interesses e manipular, inclusive, aquilo que as pessoas veem. Por exemplo, imagina que tu, que estás aqui na Eclésia, tens imensas imagens na internet. As pessoas podem pegar na tua imagem, podem pegar nas tuas expressões e podem criar um vídeo contigo a falar coisas que tu nunca disseste. Já vimos uma conferência de imprensa, alguém a fazer a pergunta ao que estava a ser... Por exemplo, tipo o Putin. Exatamente, foi agora de há poucos dias e, enfim, muitos ou o outros Papa exemplos. com um casaco todo estiloso. Ou seja, isto é muito sério. E daí esta algoética,
o impacto social que tem esta inteligência artificial é enorme e vale a pena estar atento. Que potência, enfim, que exploração de armamentos pode acontecer aqui também através da inteligência artificial? Bom, há um grande desenvolvimento da tecnologia dos drones, por exemplo, né? E os drones são, enfim, instrumentos que nos desligam um pouco da ação. E isto torna, como diz o Papa na mensagem, o nosso coração um pouco mais frio. E uma das coisas que ele teme, que eu pessoalmente também temo, é que a humanidade, se não fizer um uso correto da inteligência artificial, torne-se uma humanidade mais fria, mais distante das pessoas e dos problemas. E isso tem uma influência fundamental se quisermos construir a paz, porque vai ser muito mais difícil fazê-lo. A questão do armamento e da guerra, infelizmente, persiste e desenvolve-se e terá aqui um aliado forte na inteligência artificial, não é? Agora, olhamos esta temática também a partir da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, no que ela afeta o nosso comportamento. Aliás, como há pouco já ia referindo, falando na algoética, o Papa diz que é necessário olhar para os desafios que a inteligência artificial levanta, não apenas de ordem técnica, mas também antropológica, educacional, social e política. Estaremos minimamente despertos para estes desafios? Eu acho que ainda não estamos totalmente. E eu explico porquê. Por muitas pessoas com quem eu me cruzo e que refiro estas ferramentas, a inteligência artificial, há pessoas que ainda não sabem o que isso é. O que significa que não estão muito a pensar nisso. O que significa que até o seu próprio comportamento pode estar influenciado sem pensar muito nisso. E uma dessas 4 coisas, antropológica, social e educacional que falaste, a educacional, o Papa diz uma coisa muito gira, se me permite, eu cito, que é: a educação para o uso de formas de inteligência artificial deveria visar, sobretudo, a promoção do pensamento crítico. Estas 2 últimas palavras acho que são fundamentais. Pensamento crítico Sim. É tudo o que a inteligência artificial mais se distancia, se calhar. Não sei. Já uma vez experimentaste no ChatGPT desenvolver pensamento crítico? É que ele consegue-te responder. Sim. E isso é impressionante. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos utilizar estas ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar a desenvolver o pensamento crítico. Porque depois não chega só a receber as respostas. É importante ir verificar as respostas e saber se é assim, se não é assim. E, inclusive, às vezes, eu, por exemplo, para desbloquear, às vezes, a minha escrita, peço uma ideia e é muito mais fácil para mim criticar aquilo e dizer que está tudo mal. O que significa que é um desbloqueador da criatividade humana. Ora, se há coisa que é necessário para construir a paz, é criatividade humana e pensamento crítico. Ou seja, desafiar o status quo e perceber, é mesmo assim? E, portanto, aquilo que me parece que a inteligência artificial pode ajudar é o ser humano a desenvolver esse pensamento crítico. Não pode ser a inteligência artificial também um fator para tornar cada vez mais frágil, mais fraco? Pode. O próprio pensamento crítico, a memória, a capacidade criativa. Lá está, o martelo se pode ser usado tudo para uma coisa ou para outra. Pode. Inclusive, há algumas coisas que se podem estar a fazer com a inteligência artificial que a mim me fazem alguma impressão. Por exemplo, se eu colocar imensos textos, imagens, até voz de uma pessoa na inteligência artificial, ela é capaz de me recriar essa pessoa. Mas essa pessoa, se calhar, já morreu. Como é que o ser humano vai conseguir lidar, inclusive, com o luto quando temos isto? Aliás, nas Jornadas Mundiais de Juventude vimos isso. Numa sala, numa das iniciativas um pouco antes das jornadas, dedicada ao ambiente, colocaram-me a falar com Jesus. Mas eu estava a falar com Jesus? Não. Portanto, isto levanta muitas questões e acho que é importante nós percebermos bem aquilo a que damos valores antes de abraçarmos cegamente estas novas tecnologias. Assumindo que, de facto, a inteligência artificial está connosco, faz parte do nosso cotidiano, de que forma é que, Miguel Panão, devemos integrá-la no nosso cotidiano? Essa é uma pergunta interessante, até porque eu faço essa experiência. Eu diria integrá-la como ferramenta, ou seja, é aquilo que eu chamaria uma espécie de Fiat, mas não o Fiat de Maria, não é? O Fiat de Maria é esta confiança. Sim. Aqui são ferramentas de inteligência artificial treinadas, é um Fiat também. E por isso acho que é importante usá-las, mas a cada momento que as usamos, ser críticos da forma como usamos. E por outro lado, pensar sempre
porque é que eu valorizo? E centrar, sobretudo, o nosso uso, primeiro, nos valores e depois perceber se a ferramenta ajuda-me ou não a aprofundar os valores que eu tenho. Caso contrário, melhor é deixar onde ela está. Tendo presente que as respostas que nos chegam em tantos âmbitos, sejam eles de ordem financeira, económica ou comercial, já nos chegam através dos algoritmos da inteligência artificial. Sim, mas chegam-nos através de redes que são outros que controlam aquilo que nós vemos. Daí o pensamento crítico que é necessário fomentar. Sim, e na inteligência artificial há uma interação homem-máquina. E isso significa que essa interação depende não só do homem, como da forma como ela responde, mas ela responde de acordo connosco. Agora, é preciso entender que, da mesma forma que nós achamos que estamos a moldar as ferramentas, elas também nos vão moldar. E aí eu percebo a tua crítica de que isto também pode levar ao inverso, e não ao pensamento crítico, mas à cegueira, à crítica, que é aceitar tudo aquilo que nos aparece. Até à apatia. Miguel Pannão, agradeço este comentário à mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que esperemos suscite também a curiosidade por ler o documento do Papa e por olharmos os desafios da inteligência artificial. Muito obrigado. Continuação de boas festas. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde, de facto, quisemos olhar os desafios que decorrem deste tema inteligência artificial e a paz que o Papa apresenta para o Dia Mundial da Paz. Desejo-lhe uma ótima tarde, continuação de boas festas natalícias e até amanhã, se Deus quiser.